Você sabia que algumas das construções mais impressionantes da história estão na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas inimagináveis, outras desmoronaram de formas misteriosas, e há até aquelas que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 maiores construções bíblicas e os segredos que elas escondem. E a última da lista vai te deixar sem palavras. Preparado para essa jornada pela fé, história e arqueologia? Então vamos começar. Você já imaginou como seria construir um gigantesco navio sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem serras elétricas, apenas com madeira, mãos calejadas e muita fé? Pois foi exatamente isso que Noé fez. E hoje vamos mergulhar nesse mistério fascinante que atravessa milênios e continua intrigando cientistas, arqueólogos e pessoas de fé. A Bíblia nos conta que, em um tempo de extrema corrupção na Terra, Deus escolheu um homem para uma missão impossível: construir um refúgio colossal para salvar sua família e representantes de cada espécie animal de um dilúvio global. Agora, imagine a cena. Noé recebe essa ordem divina e começa a cortar madeira, fazer encaixes, criar compartimentos. O trabalho foi árduo. Eram décadas de construção, enfrentando zombarias, calor intenso e o peso da responsabilidade de preservar a criação de Deus. A arca não era um simples barco. Suas dimensões eram gigantescas. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para se ter uma ideia, é quase o tamanho de um navio cargueiro moderno. E tudo isso feito de madeira de gofer, revestida com betume para resistir às águas. Agora, pense comigo. Como Noé conseguiu realizar essa façanha sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os animais dentro dela? E será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir montanhas? Essa história é apenas um mito ou há indícios de que algo realmente aconteceu? Geólogos e historiadores encontraram evidências de uma inundação massiva na região da Mesopotâmia. Estudos sugerem que, há milhares de anos, um evento catastrófico pode ter submergido grandes áreas, dando origem à tradição de um dilúvio global. Mas o que mais chama a atenção são as supostas descobertas da própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e identificou uma formação que lembrava o casco de um navio. Desde então, diversas expedições tentaram confirmar se os restos da embarcação de Noé estão ali. Algumas dessas missões encontraram pedaços de madeira petrificada, além de estruturas geológicas compatíveis com um barco de grande porte. Mas será mesmo a Arca de Noé? A ciência ainda debate, enquanto a fé continua inabalável. Imagine estar diante de uma cidade cercada por imensas muralhas, tão espessas que poderiam suportar qualquer ataque. Agora pense no impossível. Essas muralhas desmoronam, não por máquinas de guerra, mas apenas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e palco de um dos eventos mais impressionantes da Bíblia. Mas será que isso realmente aconteceu? E o que a ciência tem a dizer sobre essa incrível queda? A Bíblia descreve Jericó como uma cidade fortificada, com muralhas que pareciam intransponíveis. Para os israelitas, que acabavam de sair do deserto após 40 anos de peregrinação, conquistar Jericó era um desafio gigantesco. Mas Deus tinha um plano. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade por 6 dias, uma vez ao dia, em silêncio. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas, tocar suas trombetas e gritar. E então, algo incrível aconteceu. As muralhas caíram por completo. Agora pare e pense, isso é possível? Como uma simples marcha e o som de trombetas poderiam derrubar muralhas tão resistentes? Ao longo do século XX, vários arqueólogos investigaram Jericó e encontraram ruínas impressionantes.
Uma das descobertas mais chocantes foi feita pela arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que escavou a área nos anos 1950. Ela identificou restos de muralhas maciças e, o mais surpreendente, evidências de um colapso repentino. As paredes pareciam ter ruído de dentro para fora, em vez de serem derrubadas por um ataque externo. Isso coincide com o relato bíblico, onde as muralhas não foram derrubadas por arietes ou catapultas, mas sim pelo poder de Deus. Alguns estudiosos tentaram encontrar uma explicação natural para esse evento. Uma teoria sugere que um terremoto pode ter sido o verdadeiro responsável pela queda das muralhas. De fato, Jericó está situada sobre uma falha geológica e tremores de terra eram comuns na região. Os cientistas argumentam que um forte terremoto no momento certo poderia ter feito as muralhas desmoronarem. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Como Josué e o povo de Israel poderiam prever exatamente quando um terremoto ocorreria? E mais, como o terremoto teria acontecido no exato momento do toque das trombetas e dos gritos de guerra? E prepare-se, porque a próxima construção que vamos explorar é ainda mais misteriosa e fascinante. Imagine um edifício tão majestoso que suas paredes eram revestidas de ouro puro, onde a luz do sol refletia um brilho celestial. Um lugar sagrado, construído para abrigar a presença de Deus. Esse era o Templo de Salomão, a construção mais grandiosa já erguida por Israel. Mas como essa maravilha arquitetônica foi construída? O que a arqueologia revela sobre sua existência? E qual é o seu verdadeiro significado espiritual? Salomão, o rei mais sábio de Israel, recebeu uma missão de seu pai, Davi: construir uma casa para Deus. O local escolhido foi o Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. A construção foi um projeto colossal. As pedras usadas foram talhadas com precisão e transportadas até o templo sem o som de martelos ou ferramentas, conforme ordenado por Deus. O cedro do Líbano, uma das madeiras mais nobres da época, foi trazido em grandes quantidades para adornar o interior. E o mais impressionante, todo o interior era revestido de ouro puro. Querubins esculpidos, palmeiras e flores decoravam as paredes, enquanto o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, abrigava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. Após 7 anos de trabalho, o templo ficou pronto, mas algo ainda mais grandioso estava por vir. Salomão reuniu todo o povo de Israel para uma cerimônia inesquecível. O rei, diante do altar, fez uma oração pedindo que Deus habitasse naquele lugar. E então algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa encheu o templo e o fogo do céu desceu sobre o altar, consumindo os sacrifícios. Era um sinal claro de que Deus aceitava aquela casa como seu santuário. Os israelitas se ajoelharam maravilhados. Eles estavam diante da presença viva de Deus. E prepare-se, porque a próxima construção que vamos explorar é ainda mais impressionante. Imagine um mundo onde toda a humanidade fala uma única língua, sem barreiras, sem fronteiras, todos unidos em um só propósito: construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Mas essa ambição, ao invés de aproximar os homens de Deus, despertou sua ira. E então, algo inacreditável aconteceu. A comunicação entre eles foi rompida e a construção parou para sempre. Mas o que realmente foi a Torre de Babel? Ela existiu de fato? O que a arqueologia tem a dizer sobre essa história? E o mais importante, qual a grande lição que essa construção nos ensina até hoje? A Bíblia nos conta que, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar e a povoar a terra. Em determinado momento, decidiram se estabelecer na planície de Sinar, onde hoje seria a Mesopotâmia. Com uma tecnologia inovadora para a época, tijolos queimados no fogo e betume como argamassa, começaram a construir uma torre que tocasse os céus. Não era apenas uma obra arquitetônica,
mas um símbolo de orgulho e autossuficiência. Façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados pela face da terra, diziam eles. Gênesis 11:4. Eles queriam desafiar Deus, mas Deus interveio. Ao ver a ambição humana, Deus tomou uma decisão radical: confundir a língua dos homens para que não se entendessem mais. Pense na cena. Um trabalhador pede um tijolo, mas o colega entende que ele pediu água. O mestre de obras dá ordens, mas ninguém o compreende. De um instante para o outro, o caos tomou conta do canteiro de obras. E assim, a construção parou. O povo foi forçado a se dispersar pelo mundo, formando diferentes nações e culturas. Esse evento marcou o nascimento das línguas que falamos hoje. Mas será que isso é apenas um mito? Ou há evidências dessa torre? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em uma zigurate, um tipo de templo em forma de pirâmide escalonada que existia na Mesopotâmia. A mais famosa delas é Etemenanque, um grande templo na antiga Babilônia dedicado ao deus Marduk. Inscrições babilônicas referem-se a esse lugar como a casa que une o céu e a terra, um nome que lembra muito o objetivo da Torre de Babel. Os registros históricos indicam que Etemenanque foi destruída e reconstruída várias vezes, até ser abandonada. Seria essa a torre original mencionada na Bíblia? Não há uma resposta definitiva, mas a semelhança entre as descrições é impressionante. Agora pense comigo, o que você tem construído? Algo para a glória de Deus ou para sua própria glória? Se você escolhe construir sua vida com base na vontade de Deus, comente agora: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. E no próximo capítulo exploraremos outra construção bíblica que desafia a lógica e a história. Imagine viver em uma época em que seu povo foi arrancado de sua terra, levado ao exílio e viu o templo sagrado ser reduzido a escombros. Seria o fim da conexão com Deus? Não para os judeus. Quando voltaram do cativeiro na Babilônia, trouxeram consigo um sonho: reconstruir o templo e restaurar sua fé. O segundo templo de Jerusalém não foi apenas um edifício, foi um símbolo de renascimento, esperança e identidade para toda uma nação. Mas como ele foi construído? O que o tornava especial? E por que foi destruído? Depois de 70 anos exilados na Babilônia, os judeus finalmente receberam permissão para voltar para casa. O rei persa Ciro, o Grande, ordenou a reconstrução do templo e até ajudou com recursos para a obra. Mas quando começaram a construir, perceberam uma dura realidade. O novo templo não seria como o de Salomão. Ele era menor, menos luxuoso, sem a Arca da Aliança, sem o brilho do ouro puro cobrindo suas paredes. Os anciãos que lembravam do primeiro templo choraram de tristeza, pois aquele parecia pálido em comparação. Mas Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. O que isso significava? Como um templo aparentemente inferior poderia ser mais glorioso que o de Salomão? Séculos depois, o rei Herodes, o Grande, decidiu expandir e embelezar o segundo templo. Ele o transformou em uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Ele dobrou o tamanho da esplanada do templo, criou um sistema gigantesco de colunas e passarelas, revestiu partes do templo com ouro e mármore branco. O resultado? Um edifício que brilhava sob o sol de Jerusalém, deixando visitantes maravilhados com sua beleza. Esse templo se tornou o coração do judaísmo. Foi lá que Jesus ensinou, expulsou os mercadores e anunciou que um dia seria destruído. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 70 dentro de Cristo, os romanos cercaram Jerusalém durante a primeira revolta judaica. Após meses de luta, finalmente invadiram a cidade e incendiaram o templo.
Os relatos históricos dizem que o ouro derreteu e escorreu entre as pedras, levando os soldados romanos a desmontarem tudo para pegar o metal precioso. Até hoje, tudo o que restou foi o Muro das Lamentações, um pedaço da estrutura que ainda se mantém de pé, lembrando os judeus da grandeza e da dor da perda do templo. O templo era o lugar da presença de Deus, onde sacrifícios eram oferecidos e o povo buscava perdão e orientação. Mas algo mudou. Jesus veio e trouxe uma mensagem revolucionária: destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. João 2,19. Agora pense comigo. Se Deus quer habitar em você, será que sua vida está preparada para recebê-lo? Se você deseja ser um templo vivo para Deus, comente agora: Senhor, habite em mim. Isso foi só o começo. Para entender ainda mais sobre a história da Bíblia, assista agora ao vídeo sobre como era a vida em Israel naquela época. Você vai descobrir detalhes fascinantes sobre a cultura, o dia a dia das pessoas, suas vestimentas, comidas e como a fé moldava cada aspecto da sociedade.